Oi gente, tudo bem? Trago aqui hoje nesse vídeo um convite e um desafio. O convite é que antes de vocês terminarem esse vídeo, vocês assistam um filme bem interessante chamado V de Vendetta ou V de Vingança. E o desafio é que a gente reflita o nosso mundo de hoje, o nosso dia de hoje, à luz desse filme e à luz do tema justiça. O filme ele trabalha muito com esse sentido de justiça, né? Então a reflexão nossa é justamente essa. Nesse mundo de movimentos antirracistas, movimentos antifa, os fascismo e o nazismo se espalhando pelo nosso planeta. Então, penso que essa obra vai nos ajudar a refletir sobre o tema justiça. Uma reflexão bem recorrente, bem interessante. O filme começa com um enforcamento de uma ideia. Num determinado momento do filme, um personagem diz que no V, né, o personagem diz que ali não está apenas um corpo, não está músculos, mas uma ideia. E ideias não se matam, né? Não se mata ideias. Então, é o aprofundamento disso. A partir da ideia, né, que ele tem, ele vai exercer o seu objetivo. Ele vai atrás do seu objetivo, que é praticamente devolver o poder ao povo, né? Talvez vocês possam ir mais fundo nessa ideia do V, né? Então, prestar atenção no diálogo dele com a Ivy Hammond, que é a personagem que o acompanha, que faz parte da... Então, através a partir dessa ideia, a partir de uma coisa que aconteceu com ele, né, a partir das experiências, porque nós agimos a partir das nossas experiências com o mundo, né, ele vai praticar o que ele chama de justiça. E a justiça dele, como ele pensa a justiça, está ligada com a vingança, né, está ligada com aquele sentimento que foi criado pelo mundo, pela situação, pela circunstância. Então, o diálogo de V é bem interessante. O diálogo de V com Eve e Hammond é bem interessante, é bem profundo. Às vezes, nos perdemos no pensamento deles, mas na ideia de que você pode fazer justiça e a justiça está ligada nessa, porque a vingança para a gente nos remete ao ódio, né? Muitas vezes. Então, interessante a gente olhar, né? No momento do filme, vê diz, violência pode ter um bom uso. De que você está falando? De justiça, né? Veja bem, então a violência e justiça para o personagem me parece que estão ligadas. E é bem interessante porque V também não acredita em coincidência. A um determinado momento do filme, logo no começo, quando eles se encontram, ele diz assim para Eve: assim como Deus, eu e Deus nós jogamos dados, não acredito em coincidências. Então ele trabalha também com uma certa racionalidade em cima desse pensamento de justiça e de vingança. Agora é interessante, veja bem, que esse conceito de ver também nós temos na filosofia. Justiça é tratado por Platão na sua obra, talvez a obra mais famosa, A República. A gente vai deixar linkado aí embaixo o link do livro A República. Quem se interessar
por entrar no mundo dos diálogos platônicos, é bem-vindo começar pela República, que é bem interessante, bem instigante, bem gostoso. Então, em determinado momento do diálogo, tá Trasímaco e Sócrates debatendo, né? Como sempre, Sócrates vai tirar, né, do, do seu interlocutor, do seu opositor, uma informação que lhe interessa. Trasímaco é um sofista. E sabemos, e Platão não morria de amores pelos, pelos sofistas, né? Então, a ideia de justiça para Trasímaco é que a justiça, eu vou também ler aqui, a justiça significa o interesse do mais forte. Veja bem, um sofista lá na Grécia Antiga que, para ele, justiça significa o interesse do mais forte. Isso é uma imposição, como é? Né? E para Sócrates, né, que fala pelas bocas de Platão, a justiça é uma virtude do homem. Né? E o homem, principalmente o homem que ocupa o poder maior do Estado, deve ter a virtude da justiça. Né? Deve exercer a virtude da justiça. Tanto que no diálogo da alegoria da caverna, é justamente esse, né? O rei filósofo que deve governar. O rei filósofo tem a sua virtude. E um outro pensador que eu gosto muito, me é muito caro, é Nietzsche. Ele também tem uma referência sobre a justiça e a vingança. Eu vou ler aqui um pedacinho de Humano Demasiado Humano. Né? No parágrafo 92, Nietzsche diz o seguinte: a justiça é, portanto, retribuição e intercâmbio sobre o pressuposto de um poderio mais ou menos igual. Né? Essa relação com o poder que trazia Trasímaco. Né? Originalmente, pertence à vingança. Originalmente, a vingança pertence ao domínio da justiça. Ela é um intercâmbio, do mesmo modo que a gratidão. E mais para frente, Nietzsche coloca que o egoísmo humano trata mais ou menos assim. Por que eu deveria prejudicar-me inutilmente e talvez não alcançar a minha meta? Então, Nietzsche também. Nietzsche é uma das maneiras de Nietzsche nos falar é pela genealogia, é ir o porquê, onde nasceu. E para Nietzsche a justiça nasceu, né, desse paralelo, né, pela composição de forças opostas, não é? E ela, dentro dela, né, dentro da justiça está a vingança e a gratidão. É interessante pensar, porque quando a gente fala em justiça, a gente pensa, pelo menos eu, né, penso de modo legal, no modo do direito. Não, não é esse tipo que nós não estamos levando em consideração o direito legal. Não, nós estamos falando de uma obra que traz uma visão de justiça e embasando ele em alguns pensadores que trabalharam com o tema justiça, com o conteúdo, o conceito de justiça. O outro que foi a fundo na justiça foi o velho Kant, né? O iluminista, talvez o mais importante dos iluministas. E para Kant, a justiça é algo do homem e criada puramente racional por razões externas. Veja bem, essa é a racionalidade. E será que V coloca essa racionalidade no conceito de justiça dele? Né? Porque me parece que nasceu essa justiça a partir de um caso particular dele.
né? Ele sofreu um, um tratamento abusivo, alguma coisa do tipo, que levou muitos à morte, essas coisas todos os conhecimentos que ele teve. Então foi a partir da experiência dele que ele executa para ele o conceito de justiça. Será que traz a racionalidade no conceito de justiça como Kant pensa? Então, é por aí, é por esses meandros que eu gostaria que vocês pensassem, refletissem, né? Esse convite, essa provocação é justamente nesse termo. Uma que a obra é muito gostosa, é muito interessante, né? Se não nos cair na reflexão, nos colocar na reflexão do tema justiça, né? Que é muito recorrente nos dias de hoje, né? É, nos momentos de, como eu disse lá no começo, esse momento que estamos vivendo que é acirrado, parece-me que o ódio está mais acirrado, né? Vidas negras importam, né? Antifascismo, esse conceito de mídia, né? Que nos que nos apresentaram, que tem até hoje, né? Inclusive, citando mais uma vez o filme, tem um diálogo entre um funcionário de uma empresa de jornalismo, né? BTN, que eles chamam, que diz mais ou menos assim, né? A colega pergunta para ele, mas será que eles acreditam isso? Então o personagem responde, a nossa função, o nosso dever é divulgar as notícias, não fabricá-las. Fabricar é função do Estado, né? É do governo. Então, veja bem, esse filme pode nos dizer muito, tá bom? Então, é esse o convite, esse o desafio. Muito obrigado por ouvir. Não se esqueça de dar o nosso joinha, né? Nossa positivinho aí. E nós vamos deixar embaixo alguns links da obra de Nietzsche, da obra de Platão, de Kant, tá bom? Muito obrigado a todos e até mais.